Sob o calor impiedoso do campo, um homem fez um gesto de pura generosidade. Ele não sabia que naquele instante estava mudando seu destino para sempre. Uma jovem desconhecida carregava muito mais do que o olhar perdido e as roupas empoeiradas. Quando a verdade veio à tona, nada mais foi como antes. Antes de ouvir essa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal. O sol castigava impiedosamente o que restava da Fazenda Esperança. Antônio Mendes, 45 anos, observava o horizonte com olhos cansados, as mãos calejadas apoiadas na cerca desgastada que mal conseguia se manter de pé, assim como ele. A propriedade, que havia pertencido à sua família por 3 gerações, estava reduzida a campos estéreis, solo rachado e memórias amargas. "Amanhã eles voltam, Trovão", murmurou para o imponente cavalo alazão ao seu lado, o único amigo que lhe restava após anos de seca implacável. O animal relinchou suavemente, como se compreendesse o peso das palavras de seu dono. Os bancos não esperariam mais. As cartas de cobrança, empilhadas sobre a mesa da cozinha, eram claras. Ou pagava a dívida acumulada após anos de colheitas, perdidas ou perderia tudo. A ironia não escapava a Antônio. A terra que havia alimentado gerações de Mendes agora o engolia vivo. "O que diria meu pai se me visse agora?" A pergunta ecoou sem resposta na vastidão árida. José Mendes havia construído a esperança com as próprias mãos, transformando um pedaço esquecido de sertão em uma fazenda próspera. "Terra boa é aquela que conhece o suor de seu dono", costumava dizer. Antônio havia suado, sangrado, implorado ao céu por chuva, mas parecia que a natureza e os bancos haviam feito um pacto contra ele. Naquela manhã, Rafael Torres, o gerente do Banco Regional, havia sido direto. "Você tem até o final da semana, Antônio. Depois disso, lamento, mas a fazenda vai a leilão." 5 dias. 120 horas para conseguir um milagre, ou vender Trovão, a única coisa de valor que ainda possuía. O pensamento fez seu estômago revirar. O cavalo não era apenas um animal, era seu companheiro de longas jornadas, testemunha silenciosa de lágrimas escondidas, o último elo com os tempos de prosperidade. O celular antigo e com a tela rachada vibrou no bolso da calça gasta. Era Marta, sua irmã que vivia na capital. "E, então? O que o banco disse?" A voz dela, sempre firme, trazia uma preocupação mal disfarçada. "O mesmo de sempre, Marta. Querem dinheiro, não histórias de família ou promessas." Um suspiro do outro lado da linha. "Antônio, já falamos sobre isso. Venda a fazenda, venha para São Paulo. Pedro pode arranjar algo na construtora para você." Pedro, o marido de Marta, engenheiro civil bem-sucedido. O homem que, na visão da irmã, representava tudo o que Antônio deveria ter sido. Pragmático, ambicioso, adaptável. A oferta de emprego era recorrente, assim como a recusa. "Esta terra está no meu sangue, Marta. Não sei fazer outra coisa." "Sangue não paga contas, irmão." A conversa terminou como sempre. Um impasse silencioso, repleto de palavras não ditas e preocupação genuína. Antônio amava a irmã, mas ela nunca entenderia. Para Marta, a fazenda era apenas terra, tijolos e dívidas. Para ele era identidade, propósito, herança. Enquanto caminhava de volta para a casa simples, acompanhado pelo trote suave de Trovão, Antônio tentava organizar seus pensamentos. Precisava tomar uma decisão. O coronel Brandão, fazendeiro vizinho que há anos tentava anexar a Esperança às suas vastas propriedades, havia oferecido uma boa quantia pelo cavalo. Dinheiro suficiente para comprar tempo, talvez negociar com o banco. A ideia de entregar Trovão àquele homem, conhecido por tratar animais como máquinas, dilacerava-o por dentro. Era como vender um pedaço de sua alma. "Como chegamos a este ponto, amigo?" murmurou, acariciando o pescoço lustroso do alazão. O animal respondeu com um movimento suave da cabeça, os olhos inteligentes fixos nos de seu dono. Na casa simples, mas impecavelmente limpa, Antônio preparou um café forte. A cozinha, com seus móveis antigos e o fogão a lenha que raramente usava agora pelos custos, era o coração da propriedade. Nas paredes, fotografias em preto e branco contavam a história dos Mendes, o avô ao lado do primeiro trator,
O pai orgulhoso diante de uma colheita abundante. A mãe de avental cercada por trabalhadores durante a festa da colheita. Épocas em que a esperança fazia jus ao nome. Uma fotografia em particular sempre capturava seu olhar. Antônio, aos 12 anos, montado em seu primeiro cavalo, um presente do pai. Era o dia em que José Mendes havia declarado: "Esta fazenda será sua um dia, filho. Cuide dela como cuidou deste cavalo, e ela nunca o abandonará." A promessa, como o nome da propriedade, parecia agora uma cruel ironia. O café, amargo e forte, desceu queimando a garganta, mas não conseguiu dissipar a sensação de fracasso que o sufocava. A decisão sobre Trovão pesava como uma montanha sobre seus ombros. Seria essa rendição a primeira de muitas? Quando o céu começou a escurecer, Antônio saiu novamente. Uma inquietação o impelia para fora, como se as paredes da casa amplificassem seus pensamentos sombrios. Caminhou até o celeiro, onde guardava as poucas ferramentas que não havia sido forçado a vender. O cheiro familiar de feno, couro e terra trazia uma estranha paz. Lá dentro, acomodou-se em um fardo de palha, observando pela porta aberta o céu que começava a se pontilhar de estrelas. Não havia poluição luminosa nesse canto esquecido do mundo, permitindo que a Via Láctea se espraiasse em toda sua magnificência. Seu pai costumava dizer que aquelas mesmas estrelas haviam guiado os primeiros Mendes até aquela terra. "O céu nos trouxe até aqui, filho, e é ele que nos mantém. Nunca se esqueça de olhar para cima quando o chão parecer incerto." O chão nunca estivera tão incerto quanto agora. Foi quando ouviu, distante a princípio, depois cada vez mais, claro, o ronco de um motor cortando o silêncio da noite rural. Não era comum receber visitantes, especialmente àquela hora. A estrada que levava à esperança era usada quase exclusivamente por Antônio, em suas raras viagens ao povoado para comprar suprimentos. Intrigado, levantou-se e caminhou até a entrada do celeiro. A princípio, viu apenas uma nuvem de poeira, iluminada por um único farol. Depois distinguiu a silhueta de uma motocicleta, avançando de maneira errática pela estrada irregular. Algo estava errado. A moto parecia fora de controle, zigue-zagueando perigosamente. Antônio começou a correr em direção à estrada, gritando para que o motorista diminuísse a velocidade. Foi tarde demais. A motocicleta derrapou numa curva e seu condutor foi arremessado para fora da estrada, caindo com um baque surdo na terra endurecida. Sem hesitar, Antônio correu até o acidentado. No chão, iluminado apenas pela luz fraca da lua crescente, jazia o corpo imóvel de uma mulher. Seu coração acelerou com o temor do pior cenário. Ajoelhou-se ao lado dela, procurando sinais de vida. Para seu alívio, a desconhecida gemeu, baixinho, seus olhos se abrindo lentamente. "Fique parada", Antônio instruiu com voz firme, mas gentil. "Pode ter fraturas. Vou buscar ajuda." "Não." A voz dela era surpreendentemente clara, apesar da situação. "Estou bem, só me ajude a levantar." Ignorando o protesto, Antônio cuidadosamente checou seu pescoço e membros, buscando sinais de ferimentos graves. A mulher usava roupas que pareciam caras. Jeans de grife, jaqueta de couro fina, botas que certamente custavam mais que seu salário mensal nos tempos em que ainda conseguia emprego na cidade. "Sou Antônio Mendes", apresentou-se, ajudando-a a sentar-se após confirmar que não havia fraturas evidentes. "Esta é minha propriedade. O que faz dirigindo sozinha por estas estradas à noite?" Ela hesitou antes de responder, olhando ao redor como se para se situar. "Helena Moraes", respondeu. Finalmente. Estava explorando a região, me perdi. Havia algo ensaiado em sua explicação, algo que não convenceu Antônio. Mas quem era ele para julgar os segredos alheios? "Sua moto precisa de reparos", observou, examinando o veículo caído. "E você precisa de um médico." "Não." A resposta veio rápida e enfática. "Nada de médicos ou autoridades, por favor. Só preciso de um lugar para descansar esta noite. Amanhã resolvo tudo." O mistério em torno daquela mulher aumentava. Quem foge de médicos depois de um acidente? Mas, novamente, cada um tinha seus motivos.
e a hospitalidade sertaneja não permitia abandonar alguém em necessidade, por mais suspeita que fosse a situação. Tenho uma casa simples logo ali, apontou em direção à fazenda. Pode passar a noite. Amanhã vemos o que fazer com sua moto. O alívio no rosto dela foi visível. Obrigada, Sr. Mendes. Pagarei bem pela sua hospitalidade. Antônio ajudou-a a se levantar, notando como ela tentava disfarçar uma careta de dor. Pode andar? Helena deu 2 passos e cambaleou, segurando-se nele para não cair. Acho que torci o tornozelo. Sem dizer nada, Antônio assobiou. Trovão, que pastava nas proximidades, aproximou-se com seu trote elegante. Vamos, ele nos levará até a casa. A expressão de Helena mudou ao ver o magnífico alazão. Por um instante, Antônio viu algo quase infantil iluminar seu rosto. Admiração genuína. Ele é lindo, murmurou. Este é Trovão, apresentou. Com orgulho mal disfarçado, ajudando-a a montar. O último tesouro da Fazenda Esperança. Surpresa atravessou o olhar dela. Esperança, nome apropriado. Foi um dia, respondeu Antônio, montando atrás dela para garantir que não cairia. Agora é mais ironia que verdade. Enquanto cavalgavam lentamente em direção à casa, Antônio não pôde deixar de notar como a estranha se encaixava perfeitamente naquele cenário. Apesar de suas roupas urbanas e caras, havia uma naturalidade em como se sentava sobre o cavalo, como se não fosse a primeira vez. A lua iluminava o caminho, lançando sombras alongadas das raras árvores que ainda resistiam à seca. O vento noturno trazia um leve aroma de terra e ervas silvestres, uma fragrância que, por alguma razão, intensificava a estranha sensação de que aquele encontro não era mero acaso. Você tem família, Sr. Mendes? A pergunta o pegou de surpresa, rompendo o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Uma irmã na capital. E você? Helena não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz parecia vir de muito longe. Família é um conceito complicado para mim. Antônio não insistiu. Todos tinham direito a seus segredos, especialmente estranhos que literalmente caíram em sua propriedade no meio da noite. A casa surgiu diante deles, modesta, porém acolhedora sob o céu estrelado. Antônio desmontou primeiro, ajudando Helena a descer com cuidado. Ela apoiou-se nele, evitando colocar peso sobre o tornozelo machucado. Não é muito, mas é limpo e seguro, disse ele, abrindo a porta. Fique à vontade. Helena entrou, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente simples, mas bem cuidado. Seu olhar deteve-se nas fotografias na parede, depois na pilha de cartas de cobrança sobre a mesa, parcialmente cobertas por um jornal local. Não fez comentários, mas Antônio percebeu que nada escapava àquele olhar atento. Vou preparar algo para comermos. Deve estar com fome depois de tudo isso. Enquanto Antônio se ocupava na cozinha, Helena mancou até a sala, examinando cada detalhe da casa. Por alguma razão, sua presença não o incomodava. Havia algo genuíno em sua curiosidade, como se realmente se importasse com a história daquele lugar, daquela família. Essa fazenda está com sua família há muito tempo? Perguntou ela, sentando-se à mesa da cozinha. 3 gerações, respondeu, colocando na frente dela um prato de carne seca com mandioca, um dos poucos pratos que ainda podia se dar ao luxo de preparar. Meu avô começou do zero, meu pai expandiu e eu... Hesitou, o peso do fracasso subitamente mais pesado. Eu estou vendo tudo desmoronar. Helena provou a comida com evidente apreciação. Por quê? A pergunta era simples, direta. Não havia pena nem julgamento em sua voz, apenas curiosidade sincera. Talvez por isso, ou pelo absurdo da situação, conversar sobre sua vida com uma estranha acidentada no meio da noite, Antônio se viu contando a história completa. As secas consecutivas, a queda nos preços dos produtos agrícolas, os empréstimos para modernizar a fazenda que nunca conseguiu pagar, a perseguição implacável dos bancos. E agora tenho 5 dias para conseguir um milagre, ou perco tudo, concluiu, surpreso com sua própria franqueza. Helena o observava com intensidade desconcertante. E o que pretende fazer? Antônio olhou pela janela para o estábulo onde Trovão agora descansava.
O único valor que me resta está lá fora. Um comprador está interessado nele. O cavalo. A indignação em sua voz era palpável. Mas ele claramente significa muito para você. Escolhas difíceis exigem sacrifícios maiores, respondeu com uma resignação que não sentia realmente. A ideia de vender Trovão para o coronel Brandão ainda o dilacerava por dentro. Helena terminou de comer em silêncio. Havia uma intensidade em sua contemplação que fazia Antônio se perguntar o que se passava por trás daqueles olhos enigmáticos. Finalmente, ela falou. Obrigada pela hospitalidade, Sr. Mendes. Prometo que compensarei adequadamente. Antônio, corrigiu ele recolhendo os pratos. E não precisa compensar nada. A hospitalidade não tem preço nessas terras. Um sorriso curioso curvou os lábios dela. Mesmo à beira da ruína financeira, você mantém princípios. Interessante. Havia algo na maneira como ela disse aquilo, não como um elogio superficial, mas como uma observação analítica, que o intrigou. Quem era realmente Helena Moraes? O quarto de hóspedes está preparado, disse, mudando de assunto. É simples, mas limpo. Amanhã podemos ver sua moto e decidir como proceder. Você é muito gentil, respondeu ela, levantando-se com cuidado. Boa noite, Antônio, e obrigada por tudo. Quando finalmente se deitou em sua própria cama, Antônio não conseguia parar de pensar na misteriosa visitante. Havia algo nela que não se encaixava. As roupas caras, a moto de luxo, a maneira educada de falar contrastando com a recusa de buscar ajuda médica ou autoridades. Quem era Helena Moraes realmente? E o que fazia naquela estrada deserta no meio da noite? Com esses pensamentos turbilhonando em sua mente, Antônio adormeceu, sem saber que o destino havia acabado de mudar o curso de sua vida para sempre. A estranha que o acaso trouxera carregava consigo muito mais do que mistérios. Ela trazia a possibilidade de redenção que ele nem ousava mais esperar. O primeiro raio de sol encontrou Antônio já de pé, seguindo sua rotina de sempre. Saiu para verificar os animais ainda sonolento, quando uma visão inesperada o fez parar abruptamente. No pátio em frente à casa, Helena, usando as mesmas roupas da noite anterior, mas agora com as mangas arregaçadas, alimentava as galinhas com uma naturalidade surpreendente. Bom dia, cumprimentou ela ao vê-lo. Espero que não se importe. Acordei cedo e quis me fazer útil. A cena era tão inusitada que Antônio não conseguiu conter um sorriso. Uma mulher de jaqueta de couro italiana jogando milho para galinhas caipiras. Se a situação não fosse tão séria, seria cômica. Impressionante, comentou aproximando-se. A maioria das pessoas da cidade não saberia por onde começar. Helena sorriu, e havia algo genuíno naquele sorriso que iluminou seu rosto de uma forma que Antônio não havia notado na noite anterior. Não sou a maioria das pessoas. Essa afirmação, percebeu Antônio, provavelmente era mais verdadeira do que ela pretendia revelar. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina inesperada à Fazenda Esperança. Helena, contrariando todas as expectativas, não demonstrou qualquer pressa em partir. Sua moto, que Antônio havia trazido do local do acidente, permanecia abandonada ao lado do celeiro, aguardando reparos que nenhum dos dois parecia ter pressa em providenciar. Nunca conheci alguém da cidade que soubesse tanto sobre vida rural, comentou Antônio na manhã do terceiro dia, enquanto observava Helena ordenhar habilmente a única vaca que restava na propriedade. Seus dedos trabalhavam com precisão e gentileza, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Tenho muitos talentos escondidos, respondeu ela com um sorriso enigmático, sem desviar a atenção de sua tarefa. O leite jorrava em jatos ritmados dentro do balde, criando uma espuma cremosa. Minha avó tinha uma pequena propriedade no interior de Minas. Passei muitos verões lá quando criança. Era a primeira informação pessoal concreta que ela revelava desde sua chegada. Antônio absorveu aquele fragmento de história com uma curiosidade que o surpreendeu. Cada pequeno detalhe sobre Helena parecia precioso, como peças de um quebra-cabeça que ele estava cada vez mais determinado a montar. E seus pais? Arriscou, testando os limites da súbita abertura. O ritmo da ordenha não se alterou.
mas uma sombra quase imperceptível cruzou o rosto de Helena. Empresários ocupados demais para perceber que a filha preferia o cheiro de terra ao de escritórios climatizados. Havia ali uma história não contada, Antônio percebeu. Uma ferida antiga, talvez. Decidiu não pressionar. Os segredos têm seu próprio tempo para se revelarem, seu pai sempre dizia. O prazo do banco vence amanhã, comentou, mudando de assunto. A realidade intrusiva que havia momentaneamente esquecido na companhia daquela estranha retornava agora com força total. Preciso ir à cidade hoje. Helena parou a ordenha, olhando-o com uma intensidade desconcertante. Para vender trovão? A pergunta pairou entre eles, pesada como uma nuvem de tempestade. Antônio desviou o olhar, incapaz de sustentar o julgamento, que imaginava ver nos olhos dela. Não tenho escolha. Sempre há escolhas, Antônio. Ela se levantou, secando as mãos no avental improvisado que usava sobre o jeans caro. Posso ir com você? Preciso comprar algumas coisas. A mudança abrupta de assunto o pegou desprevenido, mas assentiu. Claro, saímos em 1 hora. Helena sorriu, aquele sorriso que já começava a se tornar familiar e que, de alguma forma, iluminava até os cantos mais sombrios da fazenda em ruínas. Ótimo, vou terminar aqui e me preparar. Enquanto se afastava em direção à casa, Antônio não pôde deixar de notar como ela havia se integrado perfeitamente à paisagem rural em apenas 3 dias. Suas mãos delicadas agora exibiam pequenos calos, marcas de trabalho honesto que ela parecia exibir com orgulho. Seu rosto, antes pálido, ganhara um leve bronzeado do sol sertanejo. Até seu modo de andar parecia diferente, mais conectado à terra, mais presente. Quem era realmente esta mulher que aparentava estar tão à vontade alimentando galinhas quanto ele suspeitava estaria em um restaurante 5 estrelas? A viagem até a cidade normalmente levava 40 minutos na velha caminhonete de Antônio quando funcionava. Naquele dia, com a bateria fraca e o motor protestando a cada curva, levou quase 1 hora. Helena não reclamou uma única vez, mesmo quando precisaram empurrar o veículo numa subida mais íngreme. Pelo contrário, riu da situação com uma leveza contagiante que fez Antônio se perguntar quando havia sido a última vez que rira assim. A pequena cidade de Serra Verde recebeu-os, com sua costumeira modorra vespertina. Um único semáforo regulava o tráfego quase inexistente. Comércios tradicionais exibiam fachadas desbotadas pelo tempo e senhores idosos ocupavam os bancos da praça central, comentando a vida alheia com a autoridade de quem já viu de tudo. Charmosa, comentou Helena, observando tudo com genuíno interesse, enquanto caminhavam pela rua principal. Seu tornozelo, embora ainda enfaixado, já permitia que andasse sem mancar muito. Charmosa é uma palavra gentil para esquecida pelo progresso, respondeu Antônio, mas sem amargura. Havia um afeto genuíno por aquele lugar que o viu crescer, apesar de tudo. Pararam em frente ao único banco da cidade, um prédio de 2 andares, mais imponente que os demais estabelecimentos. Antônio hesitou. O peso da decisão que estava prestes a tomar subitamente insuportável. Você não precisa fazer isso, disse Helena suavemente, como se lesse seus pensamentos. Deve haver outra solução. Qual? A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. Desaparecer como tantos outros agricultores? Declarar falência? Entregar a terra dos meus antepassados para algum conglomerado que vai transformá-la numa monocultura de soja? Helena não recuou diante de sua frustração. Me encontre no café da Dona Maria em 1 hora, disse simplesmente, apontando para uma pequena lanchonete do outro lado da rua. Preciso resolver algumas coisas. Antes que pudesse questionar, ela já se afastava, caminhando com determinação em direção ao único hotel da cidade. Havia algo diferente em sua postura agora, uma autoridade natural que não combinava com a imagem da jovem despretensiosa que ajudava na ordenha horas antes. Com um suspiro resignado, Antônio entrou no banco. O ar-condicionado gelado contrastava drasticamente com o calor abafado lá fora, causando-lhe um arrepio involuntário.
Ou talvez fosse apenas a antecipação do que estava por vir. Rafael Torres, o gerente, recebeu-o com uma formalidade gelada que mal disfarçava seu desprezo. Aos 35 anos, formado em administração numa universidade particular de segunda linha, Torres representava tudo o que Antônio desprezava: ambição sem propósito, poder sem responsabilidade, sucesso construído sobre o fracasso alheio. Senhor, Mendes cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Veio tratar da sua situação? Vim negociar, respondeu Antônio, mantendo a dignidade apesar do tratamento condescendente. Preciso de mais tempo. Torres soltou um suspiro teatral, fingindo pesar. Infelizmente, Sr. Mendes, o banco já foi mais que generoso com suas prorrogações. O mercado não espera, entende? Temos investidores, acionistas, né? Tenho um comprador interessado no meu cavalo, interrompeu Antônio, odiando cada palavra que saía de sua boca. Posso fazer um pagamento parcial agora e quitar o restante em 90 dias. O gerente consultou a tela do computador, fingindo analisar números que provavelmente já conhecia de cor. Receio que isso não seja suficiente. A dívida acumulada, juros, a menos que seu cavalo valha uns 200 mil reais. Riu de sua própria piada sem graça. O coronel Brandão ofereceu 30 mil, respondeu Antônio, sentindo o estômago revirar só de pronunciar aquelas palavras. Posso entregar 20 mil como entrada. O coronel é? Torres pareceu subitamente interessado. Bem, isso muda um pouco as coisas. Ele é um cliente importante. Antônio sentiu o gosto amargo da compreensão. Claro que era. Brandão, provavelmente, financiava suas enormes propriedades através daquele mesmo banco. Talvez até tivesse algum acordo para adquirir terras de devedores inadimplentes. A sensação de estar em uma armadilha cuidadosamente planejada era sufocante. Então, podemos negociar, insistiu, engolindo o orgulho. Torres fez uma expressão pensativa. Posso convencer a diretoria a aceitar o pagamento parcial, mas teremos que reduzir o prazo. 30 dias, não 90. Era impossível. Mesmo vendendo cada centímetro de terra, cada animal, cada ferramenta, Antônio não conseguiria o valor total em apenas um mês. Torres sabia disso. Era apenas um jogo cruel, uma encenação para manter as aparências de negociação justa. 45 dias, tentou, sabendo que era inútil. 30, repetiu Torres, seu sorriso agora escancaradamente triunfante. É pegar ou largar. Sr. Mendes. Antônio sentiu o mundo girar. Era o fim. Mesmo vendendo o trovão, apenas adiaria o inevitável por um mês. Depois disso, perderia tudo de qualquer forma. Vou pensar no assunto, conseguiu dizer, levantando-se com as pernas trêmulas. Não, demore muito, aconselhou Torres, já voltando sua atenção para o computador. O coronel Brandão não é conhecido por sua paciência, e há outros interessados na sua propriedade. Saiu do banco sentindo-se doente. O sol impiedoso da tarde parecia zombar de seu desespero, iluminando imparcialmente tanto as mansões dos fazendeiros prósperos, quanto os estabelecimentos decadentes dos pequenos comerciantes, todos lutando para sobreviver em uma economia que favorecia apenas os grandes. Caminhou como um autômato, até o café indicado por Helena, mal registrando o movimento das ruas ou os cumprimentos ocasionais de conhecidos. Sua mente estava presa em um ciclo interminável de cálculos impossíveis e cenários cada vez mais desoladores. O café da Dona Maria era um estabelecimento simples, mas acolhedor. Toalhas xadrez cobriam as mesas de madeira e o aroma de café recém-passado misturava-se ao de pão caseiro. Em qualquer outro dia, aquele ambiente familiar teria reconfortado Antônio. Hoje, porém, apenas amplificava sua sensação de perda iminente. Helena já o esperava, sentada a uma mesa no canto, uma xícara de café intocada à sua frente. Havia algo diferente nela. A roupa simples de trabalho rural fora substituída por um conjunto elegante que, mesmo para olhos leigos como os de Antônio, parecia absurdamente caro. Seus cabelos, antes presos em um rabo de cavalo prático, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros.
Mais surpreendente ainda era o laptop aberto à sua frente. Um modelo de última geração que parecia deslocado naquele café provinciano. "O que houve?" perguntou ela assim que Antônio se sentou. Não havia necessidade de fingir que tudo estava bem. Seu rosto devia estar transparecendo toda a desolação que sentia. "O esperado", respondeu com amargura. "Estou encurralado." Helena o observou. Por um longo momento, seus olhos penetrantes como se avaliassem não apenas o homem à sua frente, mas toda a situação, todas as variáveis, todos os possíveis desfechos. "E se eu dissesse que há uma alternativa?" perguntou finalmente, sua voz calma e calculada. Antônio riu sem humor. "A menos que você tenha 200 mil reais escondidos nessa bolsa caríssima, não vejo alternativa." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena não desviou o olhar, não sorriu, não deu qualquer indicação de que aquilo era uma piada. Lentamente, a compreensão começou a se formar na mente de Antônio. "Espera, você não está sugerindo..." As palavras morreram em sua garganta. Helena fechou o laptop com um movimento suave. "Acho que está na hora de sermos completamente honestos um com o outro, Antônio Mendes." Inclinando-se para a frente, ela continuou, sua voz baixa o suficiente para não ser ouvida pelas mesas vizinhas. "Meu nome é Helena Moraes Drummond. Sou CEO do Grupo Drummond de Investimentos." O nome atingiu Antônio como um raio. Grupo Drummond, um dos maiores conglomerados empresariais do país, com atuação em dezenas de setores, desde o financeiro até o agronegócio. O tipo de empresa que ele sempre culpou pela situação dos pequenos agricultores como ele. "Você..." A incredulidade o impedia de formular frases completas. "Sim, sou o que vocês chamam de bilionária", confirmou ela sem arrogância, apenas constatando um fato. Embora prefira o termo administradora de recursos. A cabeça de Antônio girava. A mulher que havia ajudado a alimentar galinhas, que havia ordenhado sua vaca, que dormira em seu quarto de hóspede simples, sem uma única reclamação, era uma das pessoas mais ricas e poderosas do país? Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Por que mentir? Por que ficar na minha fazenda? Por que tudo isso? Helena, ou quem quer que ela realmente fosse, apoiou os cotovelos. Na mesa, entrelaçando os dedos sob o queixo. Não menti, apenas omiti. E quanto ao porquê, um suspiro escapou de seus lábios. É uma longa história. A versão curta: estou cansada de ver pessoas como você perderem tudo para pessoas como Rafael Torres. O nome do gerente do banco em seus lábios foi como um choque elétrico. Você o conhece? Um sorriso sem humor curvou os lábios dela. Conheço o tipo. Homens pequenos com pequenos poderes, destruindo vidas para impressionar superiores que mal sabem que eles existem. Apesar da situação surreal, Antônio não pôde deixar de apreciar a precisão daquela descrição. Ainda assim, nada disso fazia sentido. O que você quer de mim, afinal? A desconfiança começava a substituir a surpresa inicial. Na sua experiência, quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. Helena, ele ainda não conseguia pensar nela como Sra. Drummond. Olhou pela janela, observando a praça central da pequena cidade. Quando voltou a encará-lo, havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. Quero propor um acordo. Sua voz agora tinha a firmeza de alguém acostumada a fechar negócios de milhões. Minha empresa está procurando terras nesta região para um novo projeto, um santuário de reabilitação para cavalos resgatados de maus tratos. Antônio piscou, certo de que havia entendido errado. Um santuário para cavalos? Exatamente. A paixão em sua voz era inconfundível. Não um negócio lucrativo no sentido tradicional, mas um projeto de responsabilidade social e ambiental. E sua fazenda? Fez uma pausa significativa. Tem o tamanho perfeito, a localização ideal, e um proprietário que, pelo que pude observar, nos últimos dias, compartilha de valores similares aos meus quando se trata do bem-estar animal. A cabeça de Antônio girava com possibilidades.
Era uma saída? Uma armadilha? Um sonho louco do qual acordaria a qualquer momento? Qual é a proposta, exatamente? Perguntou, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos caóticos. Helena. Abriu a elegante pasta de couro que repousava ao lado do laptop e deslizou um documento através da mesa. Quero comprar sua dívida do banco, não a fazenda, a dívida. Você continuará sendo o proprietário, mas deverá a mim, não a eles. Antônio examinou o contrato preliminar, tentando absorver os termos. E por que eu deveria trocar um credor por outro? O sorriso dela agora era genuíno, quase conspiratório. Porque meus termos são infinitamente melhores. Taxa de juros mínima, prazo de 10 anos e, mais importante, você será contratado como gerente do projeto, com salário compatível com o mercado. A fazenda continuará sendo sua, mas o santuário funcionará em parceria. Era bom demais para ser. Verdade, tinha que haver uma pegadinha. E o que você ganha com isso? Um excelente administrador local com conhecimento profundo da região, um projeto piloto para o que espero se tornar uma rede nacional de santuários e... Hesitou brevemente. A satisfação de frustrar os planos do Coronel Brandão, que, coincidentemente, tem sido um espinho no meu lado em outros negócios. Aquilo fez mais sentido. O mundo dos negócios era assim: alianças estratégicas, vingança disfarçada de filantropia, poder contra poder. Ainda assim, a proposta era um milagre caído do céu, literalmente. Por que eu? Não conseguiu evitar a pergunta. Por que não comprar qualquer outra fazenda da região? Deve haver dezenas à venda em melhores condições que a minha. Helena olhou para ele longamente antes de responder, como se ponderasse quanto de si mesma estava disposta a revelar. Porque quando te vi naquela noite, oferecendo seu único bem de valor para ajudar uma estranha, percebi algo raro. Sua voz tinha uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem de executiva poderosa. Integridade, a mesma que vi em meu avô, que começou como um simples agricultor e construiu um império sem jamais perder seus valores. O silêncio que se seguiu era carregado de significados não ditos, de conexões inesperadas, de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E então, perguntou ela finalmente, temos um acordo? Antônio olhou pela janela para a cidade que conhecia desde criança, para o céu que cobria as terras que sua família cultivou por gerações. Depois encarou aquela mulher extraordinária que o destino colocara em seu caminho da maneira mais improvável. Quando começamos, respondeu, estendendo a mão. O aperto de mão que selou aquele acordo foi muito mais do que um gesto de negócios. Era o início de uma parceria improvável, de uma amizade nascente, e talvez, embora nenhum dos dois ousasse admitir naquele momento, de algo muito mais profundo. Na volta para a fazenda, agora no confortável carro alugado de Helena, Antônio sentia-se como se tivesse despertado de um longo pesadelo. Saíram do banco com a dívida transferida para o Grupo Drummond, deixando para trás um Rafael Torres atônito diante da repentina aparição de uma das mulheres mais poderosas do país em sua agência provinciana. A cara dele quando você entrou foi impagável, comentou Antônio, permitindo-se um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Helena riu, um som cristalino que parecia iluminar o interior do veículo. Ele quase engasgou quando apresentei meu cartão. Aposto que está neste exato momento ligando freneticamente para seus superiores, tentando entender o que aconteceu. E o Coronel Brandão? Ele não vai ficar feliz quando souber. Uma expressão enigmática cruzou o rosto de Helena. Deixe Brandão comigo. Tenho alguns trunfos guardados para lidar com ele. Havia uma confiança inabalável naquela mulher, que até poucos dias atrás, Antônio acreditava ser apenas uma motociclista perdida. Agora, via-a pelo que realmente era, uma força da natureza em forma humana, determinada e implacável quando decidia um curso de ação. Por que esconder quem você era? Não conseguiu evitar a pergunta que o incomodava desde a revelação. Por que fingir ser uma pessoa comum? Helena voltou a atenção para a estrada à frente,
Mas Antônio percebeu uma vulnerabilidade momentânea em seu perfil. Porque queria ver como você me trataria. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Na minha posição, raramente sei se as pessoas são gentis comigo pela pessoa que sou ou pelo poder que tenho. A simplicidade daquela confissão tocou Antônio profundamente. Por trás da CEO poderosa, da bilionária implacável nos negócios, havia uma mulher buscando conexões genuínas num mundo onde tudo tinha preço. E o que descobriu? Perguntou genuinamente curioso. Um sorriso suave curvou os lábios dela. Descobri um homem que daria seu último tesouro para ajudar uma estranha, sem esperar nada em troca. O tipo de pessoa que se tornou rara neste mundo. O calor que subiu. Ao rosto de Antônio não tinha nada a ver com o sol do sertão. Algo estava nascendo ali, entre aquelas duas pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão complementares. Algo frágil e poderoso, assustador e reconfortante. Algo que nenhum contrato poderia prever ou regular. Quando chegaram à Fazenda Esperança, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No estábulo, Trovão relinchou ao ouvir o carro se aproximar. Para Antônio, aquele som familiar agora tinha um novo significado. Não mais um lembrete do sacrifício iminente, mas o símbolo de um recomeço inesperado. Bem-vinda à Fazenda Esperança, disse a Helena com um sorriso renovado. Desta vez o nome finalmente faz sentido. E enquanto caminhavam lado a lado em direção à casa simples, que agora parecia cheia de possibilidades, Antônio percebeu que a verdadeira esperança não estava na terra, nos animais ou nos contratos. Estava na capacidade humana de transformar encontros casuais em conexões profundas, de converter desespero em propósito, de enxergar valor onde outros veem apenas fracasso. A noite caiu sobre a fazenda, mas pela primeira vez em anos não trouxe consigo a escuridão do desespero. Pelo contrário, sob o manto estrelado do sertão, uma nova luz começava a brilhar. A luz de dois corações solitários que, contra todas as probabilidades, encontraram um no outro algo que nem sabiam estar procurando. 6 meses se passaram, desde aquela tarde fatídica na cidade. A Fazenda Esperança, antes à beira do colapso, agora pulsava com uma vida renovada que ninguém poderia ter previsto. O projeto do santuário para cavalos resgatados havia se transformado rapidamente de um sonho em uma realidade vibrante. Os campos que antes secavam sob o sol impiedoso agora exibiam um verde saudável, graças ao sistema de irrigação sustentável implementado sob a supervisão de Helena. Os antigos galpões abandonados foram reformados e transformados em estábulos modernos, projetados para oferecer o máximo conforto aos animais resgatados. Uma pequena clínica veterinária, equipada com tecnologia de ponta, ocupava o espaço onde antes ficava o velho celeiro. Mais impressionante ainda era a transformação da casa principal. Mantendo seu charme rústico original, ela agora combinava o conforto moderno com a arquitetura tradicional sertaneja, um reflexo perfeito da parceria improvável entre Antônio e Helena. Naquela manhã de sábado, Antônio observava da varanda, recém-construída, enquanto o mais novo habitante do santuário era descarregado do trailer especialmente adaptado. Um cavalo malhado, visivelmente desnutrido e com cicatrizes evidentes de maus tratos, resistia aos cuidadores com o medo típico de quem só conheceu a crueldade humana. Ele vai precisar de tempo, comentou Helena, aproximando-se com 2 xícaras de café. Entregou uma a Antônio e se posicionou ao lado dele, seus ombros quase se tocando. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Como Trovão está lidando com o novo papel de mentor? Perguntou Antônio, aceitando o café gratamente. O alazão, antes o único cavalo da fazenda, agora desfrutava de um status especial como o embaixador do santuário. Sua natureza gentil e paciente o tornava perfeito para ajudar os novos resgatados a se adaptarem. Helena sorriu, seus olhos seguindo Trovão, que se aproximava cuidadosamente da cerca onde o novo cavalo havia sido colocado. Como um verdadeiro
Diplomata. Paciente, respeitoso, mas firme quando necessário. Ele tem um dom natural. Como a dona, respondeu Antônio, permitindo-se o comentário afetuoso que meses atrás jamais teria ousado fazer. O rubor que coloriu as bochechas de Helena foi recompensa suficiente. Sua relação havia evoluído lentamente, construída sobre respeito mútuo e admiração crescente. Profissionalmente, formavam uma equipe perfeita. O conhecimento prático de Antônio sobre a terra complementava a visão estratégica e os recursos de Helena. Pessoalmente, bem, isso ainda estava em um território indefinido, dançando na fronteira entre amizade profunda e algo mais. A equipe da TV chega às 2, lembrou Helena, consultando o relógio elegante em seu pulso. Nossa primeira reportagem nacional sobre o santuário. Antônio assentiu, uma pontada de nervosismo se manifestando em seu estômago. Ainda não estava completamente confortável com toda a atenção que o projeto vinha recebendo. Nas últimas semanas, jornalistas de publicações regionais haviam visitado a fazenda, resultando em artigos entusiasmados sobre a iniciativa pioneira. Agora, um canal nacional de televisão faria uma reportagem especial, colocando a fazenda, esperança definitivamente no mapa. Acha mesmo que as pessoas vão se interessar por cavalos resgatados? Perguntou ainda inseguro, apesar das evidências em contrário. Helena pousou a mão sobre seu braço, um gesto de reasseguramento que enviou um calor familiar pelo corpo de Antônio. Você se surpreenderia com quantas pessoas se importam quando alguém mostra como se importar. É por isso que este projeto é tão importante, não apenas pelos animais que salvamos, mas pelo exemplo que estabelecemos. Era essa capacidade de ver além do imediato, de enxergar o potencial transformador de pequenas ações que mais impressionava Antônio em Helena. Onde ele via uma fazenda recuperada e alguns cavalos resgatados, ela enxergava o início de uma mudança cultural, uma oportunidade educativa, um modelo replicável. Os convidados para o evento beneficente confirmaram presença? Perguntou, referindo-se ao grande jantar de arrecadação de fundos programado para o mês seguinte. Seria o primeiro evento desse tipo realizado na fazenda, reunindo empresários, celebridades e potenciais doadores. Quase todos, inclusive alguns que você vai reconhecer da televisão, respondeu Helena com um sorriso enigmático. O chefe Gabriel Mendonça também confirmou que virá pessoalmente preparar o jantar. Antônio assobiou baixinho, impressionado. Gabriel Mendonça era um dos chefes mais famosos do país, com restaurantes estrelados e programas de TV. Como você conseguiu convencê-lo? Não precisei. Quando soube que o jantar seria para arrecadar fundos para o santuário, ele mesmo se ofereceu. O orgulho na voz de Helena era palpável. As pessoas querem fazer parte de algo significativo, Antônio. Só precisam da oportunidade. O telefone de Helena tocou, interrompendo o momento. Ela verificou a tela e franziu o senho. Preciso atender. É o escritório em São Paulo. Enquanto ela se afastava para falar em particular, Antônio contemplou as mudanças em sua vida. 6 meses atrás, estava prestes a perder tudo. Agora, era o gerente oficial do Santuário Esperança, com um salário generoso, uma equipe dedicada sob sua supervisão e, mais importante, um propósito renovado. E havia Helena, a mulher extraordinária que entrou em sua vida como um tornado, desafiando todas as suas expectativas e preconceitos. Claro, nem tudo havia sido fácil. O coronel Brandão, furioso por ter perdido a oportunidade de adquirir as terras dos Mendes, havia tentado sabotar o projeto de várias maneiras. Desde espalhar rumores maliciosos na comunidade até pressionar políticos locais contra a concessão de licenças necessárias. Mas subestimou a determinação de Helena e a rede de influência do Grupo Drummond. Cada obstáculo foi superado com uma combinação de recursos legais, apoio comunitário genuíno e, quando necessário, uma demonstração sutil do poder econômico que Helena poderia mobilizar. A comunidade local, inicialmente cética, logo abraçou o projeto ao perceber os benefícios tangíveis, novos empregos, aumento no turismo, valorização da cultura e tradições locais.
O programa educativo do santuário, que recebia regularmente visitas de escolas da região, estava ajudando a criar uma nova geração consciente sobre bem-estar animal e conservação ambiental. Mesmo Marta, a irmã de Antônio, que sempre insistira para que ele abandonasse a fazenda, havia mudado de opinião após sua primeira visita. Nunca pensei que diria isso, confessara ela visivelmente emocionada ao ver a transformação da propriedade. Mas estou orgulhosa do que você construiu aqui. Do que construímos, havia corrigido Antônio, com um olhar significativo para Helena, que supervisionava a construção do novo centro de visitantes. A memória trouxe um sorriso ao seu rosto. Talvez o mais surpreendente de tudo era como a visão de Helena para o santuário se alinhava perfeitamente com os valores que seu pai sempre defendera: respeito pela terra, cuidado com os animais, trabalho com propósito além do lucro imediato. Era como se José Mendes, de alguma forma, tivesse guiado aquela mulher extraordinária até sua porta naquela noite fatídica. Helena retornou, uma expressão preocupada turvando seu semblante habitualmente sereno. "Problemas no paraíso?" perguntou. Antônio, imediatamente atento. Ela hesitou, algo raro para alguém normalmente tão direta. "Precisamos conversar, Antônio." O tom sério acionou um alarme interno. "Aconteceu algo com o santuário? Com o financiamento?" "Não, nada disso." Ela fez um gesto vago com a mão. "O projeto está mais sólido do que nunca. Pausa significativa. Algo pessoal." Um frio percorreu a espinha de Antônio. Durante os últimos meses, haviam desenvolvido uma rotina confortável. Helena dividia seu tempo entre a fazenda e a sede de sua empresa em São Paulo, mas ultimamente passava cada vez mais tempo na Esperança. A casa de hóspedes, inicialmente reformada para suas estadias, permanecia praticamente inutilizada desde que, após uma tempestade particularmente violenta, ela havia passado a noite na casa principal e, de alguma forma, nunca mais voltara para a outra acomodação. Não haviam colocado rótulos no que quer que estivesse crescendo entre eles. Era um entendimento silencioso, uma dança cuidadosa entre dois indivíduos cautelosos, ambos carregando cicatrizes próprias. Mas agora, algo havia mudado. O medo de perdê-la atingiu Antônio com uma intensidade que o surpreendeu. "Vamos para dentro", sugeriu, mantendo a voz controlada apesar da apreensão crescente. Na sala de estar espaçosa, com sua mistura harmoniosa, de móveis antigos restaurados e peças contemporâneas selecionadas por Helena, sentaram-se frente a frente. O silêncio pesou entre eles por alguns instantes. "Recebi uma proposta", começou Helena finalmente. "Uma oportunidade importante para o Grupo Drummond. Um projeto internacional que exigiria minha presença em Londres por pelo menos 6 meses. Londres. 6 meses. As palavras caíram como pedras no estômago de Antônio. "Entendo", conseguiu dizer, embora não entendesse nada. 6 meses eram uma eternidade. "É uma parceria com uma das maiores organizações de conservação da Europa. Expandiria significativamente o alcance do nosso trabalho aqui, traria novas técnicas, financiamento internacional." Ela falava rapidamente, como se tentasse convencer a si mesma tanto quanto a ele. "Parece uma grande oportunidade", respondeu Antônio mecanicamente. Quando você partiria?" Helena olhou para as próprias mãos, um gesto incomum de insegurança. "Em 2 semanas, idealmente." 2 semanas. O jantar beneficente nem teria acontecido ainda. A dor da iminente separação era quase física. "O santuário", começou ele, agarrando-se a questões práticas como uma âncora em meio à tempestade, emocional. "Continuará funcionando exatamente como está", assegurou ela rapidamente. "Você permanece no comando com total autonomia. A equipe atual fica intacta. O financiamento está garantido. Nada muda operacionalmente." "Exceto tudo", pensou Antônio. "Tudo mudaria sem ela aqui." "Você já decidiu ir", constatou, não como uma acusação, mas como um reconhecimento da realidade. Helena levantou o olhar, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o deixou sem ar. "Não",
É por isso que estamos tendo esta conversa. Hesitou. Algo raro para ela. Preciso saber o que você pensa, o que sente. O momento de verdade havia chegado, percebeu Antônio. Meses de sentimentos não declarados, de toques cautelosos, de olhares significativos, tudo culminava neste instante. Acho que você deveria ir, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. É uma oportunidade importante. Para seu trabalho, para sua visão. Seria egoísta de minha parte pedir que ficasse. A decepção no rosto dela foi instantânea e inequívoca. Entendo, respondeu recuando ligeiramente. É a decisão mais lógica, certamente. Não terminei, continuou Antônio, inclinando-se para a frente. Acho que você deveria ir, mas também acho que deveríamos esclarecer o que está acontecendo entre nós antes que vá. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente. O que está acontecendo entre nós, Antônio Mendes? Era agora ou nunca. Meses de emoções reprimidas transbordaram finalmente em palavras. Estou apaixonado por você, Helena. Provavelmente desde aquela primeira manhã em que a encontrei alimentando as galinhas como se tivesse feito isso a vida toda. E suspeito, espero, que sinta algo similar por mim. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, inesperadamente, Helena sorriu, um sorriso radiante, que iluminou seu rosto como o nascer do sol, ilumina o sertão após uma noite de tempestade. Demorou tempo suficiente, disse ela, sua voz uma mistura de alívio e alegria. Achei que nunca diria. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ela havia se movido para seu lado, no sofá, suas mãos encontrando as dele com uma familiaridade que parecia ao mesmo tempo nova e antiga. Também estou apaixonada por você, confessou. A vulnerabilidade em sua voz contrastando com a CEO confiante que o mundo conhecia. E é por isso que esta decisão é tão difícil. Pela primeira vez na minha vida, meu coração e minha carreira estão puxando em direções diferentes. Antônio sentiu uma onda de ternura por esta mulher extraordinária, tão poderosa em tantos aspectos e ainda assim tão humana em sua confissão. Não precisam estar em conflito, disse suavemente. Londres não é o fim do mundo. Existem aviões, videochamadas, relacionamentos à distância raramente funcionam, argumentou ela, a pragmática CEO momentaneamente sobrepondo-se à mulher apaixonada. Relacionamentos normais, talvez, concordou Antônio. Mas desde quando somos normais? Uma bilionária, que ordenha vacas e um fazendeiro falido, que agora administra um santuário de cavalos internacional. Quebramos todas as regras desde o início. A risada dela foi como música, espontânea, límpida, libertadora. Você tem um ponto válido. Além disso, continuou ele encorajado, 6 meses passam rápido. E quem sabe? Talvez eu possa visitá-la. Nunca saí do Brasil. Seria uma boa oportunidade para conhecer o mundo. Helena o encarou com uma mistura de surpresa e admiração. Você faria isso? Deixaria a fazenda para me visitar? A fazenda esteve aqui por 3 gerações e continuará aqui, respondeu com convicção. Algumas oportunidades, algumas pessoas, aparecem uma vez na vida. Não pretendo deixar escapar. Algo mudou no olhar dela, uma decisão sendo tomada, uma resolução se solidificando. Tenho uma contraproposta, disse, seu tom voltando ao da negociadora confiante que ele conhecera naquele café na cidade, há 6 meses. E se em vez de 6 meses contínuos, eu negociasse estadias alternadas, 2 semanas lá, 2 semanas aqui? Seria mais desgastante para mim, mas estaríamos juntos, completou Antônio, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Tem certeza que funcionaria para o projeto? Farei funcionar, respondeu com a determinação que era sua marca registrada. Afinal, sou a CEO. Tenho alguma influência nas decisões. Riram juntos, a tensão finalmente dissipada. Era tão típico de Helena encontrar uma solução criativa onde outros veriam apenas obstáculos intransponíveis. Era uma das infinitas qualidades que o faziam amá-la cada dia mais. Então estamos oficialmente... Antônio deixou a frase em aberto,
um território ainda não completamente mapeado. Juntos, completou ela simplesmente. Estamos juntos, Antônio Mendes, e pretendo continuar assim por um longo, longo tempo. Como para selar aquela promessa, Helena se inclinou e, finalmente, seus lábios encontraram os de Antônio no beijo que ambos haviam imaginado e evitado por meses. Foi como voltar para casa e embarcar em uma grande aventura ao mesmo tempo. Quando se separaram ofegantes e sorrindo como adolescentes, o mundo parecia diferente, mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Lá fora, no campo verdejante, Trovão havia conseguido uma aproximação com o novo cavalo resgatado. Os dois animais agora pastavam lado a lado, um símbolo silencioso de que, às vezes, as conexões mais improváveis são as que mais nos transformam. Sabe, o que isso significa? Perguntou Helena, um brilho travesso em seus olhos. O quê? Que temos uma história e tanto para contar naquela entrevista de TV hoje à tarde. Riram juntos, seus dedos entrelaçados como suas vidas agora estavam. Uma bilionária que encontrara suas raízes e um fazendeiro que descobrira suas asas, construindo juntos um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado 6 meses antes. E enquanto o sol do meio-dia banhava a Fazenda Esperança com sua luz dourada, a promessa daquele nome finalmente se cumpria em todos os sentidos possíveis. O grande dia do evento beneficente havia chegado. A Fazenda Esperança, iluminada por centenas de lanternas distribuídas estrategicamente pelos jardins recém-paisagísticos, parecia a saída de um conto de fadas rural. Mesas elegantemente decoradas com arranjos de flores silvestres da região foram dispostas sob uma imensa tenda branca, erguida especialmente para a ocasião. Ao fundo, uma pequena orquestra tocava composições clássicas, mescladas com ritmos regionais, criando uma atmosfera única que refletia a própria essência do santuário, a união harmoniosa entre mundos aparentemente distintos. Antônio, usando um terno sob medida que Helena insistira em presenteá-lo, observava o movimento crescente de veículos luxuosos chegando pela estrada principal, agora pavimentada e ladeada por tochas que guiavam o caminho. Empresários influentes, celebridades, políticos, jornalistas, o tipo de pessoas que há um ano ele consideraria parte de um universo completamente alheio ao seu. Nervoso? A voz familiar de Helena interrompeu seus pensamentos. Ela surgiu, ao seu lado, deslumbrante em um vestido longo que combinava sofisticação urbana com elementos da cultura sertaneja, outro símbolo da ponte que construíam juntos entre mundos. Um pouco, admitiu, ajustando a gravata pela 10ª vez. Nunca imaginei que estaria recebendo a elite do país na fazenda dos meus pais. Helena sorriu, aquele sorriso que ainda acelerava seu coração, mesmo depois de todos esses meses. Eles não são tão intimidantes quanto parecem. Na verdade, a maioria está mais nervosa que você. Difícil acreditar. É verdade, insistiu ela, ajeitando delicadamente a lapela de seu paletó. Estão em território desconhecido, longe de seus ambientes controlados. Você, por outro lado, está em casa. A observação era típica de Helena, perspicaz e reconfortante ao mesmo tempo. Nos últimos meses, Antônio havia aprendido a valorizar essa capacidade dela de inverter perspectivas, de encontrar força onde outros veriam fraqueza. Além disso, continuou ela, sua mão encontrando discretamente a dele, estamos juntos nisto, como em tudo. O calor daquele contato simples espalhou-se por seu corpo, trazendo a confiança de que precisava. Sim, estavam juntos. O casal improvável que havia transformado uma fazenda falida em um modelo de conservação e bem-estar animal reconhecido internacionalmente. Nas 2 semanas desde que haviam oficializado seu relacionamento, muito havia mudado. Helena reorganizara completamente sua agenda para o projeto em Londres, conseguindo um arranjo que permitiria estadias alternadas de 3 semanas, em vez das 6 originais de ausência contínua. O conselho de administração do Grupo Drummond, inicialmente cético quanto ao arranjo não convencional, acabou cedendo, em parte pela determinação inabalável de Helena, em parte pelo sucesso inquestionável que o Santuário Esperança
representava para a imagem da empresa. A repercussão da reportagem televisiva sobre o santuário havia superado todas as expectativas. A história do fazendeiro à beira da ruína e da executiva que transformou seu destino capturou a imaginação do público nacional. Mais importante, o foco nos cavalos resgatados e no modelo inovador de conservação gerou uma onda de apoio e doações que garantiram a expansão do projeto muito além do planejamento inicial. Acho que é hora de receber nossos convidados, sugeriu Helena, indicando a chegada de uma limusine particularmente imponente. Aquele deve ser o ministro do Meio Ambiente. Antônio respirou fundo, ajustando a postura. Vamos lá. As duas. Horas seguintes foram um turbilhão de apresentações, conversas rápidas e explicações sobre o funcionamento do santuário. Para sua surpresa, Antônio descobriu-se completamente à vontade naquele papel. Falava com paixão genuína sobre o trabalho que realizavam, sobre a transformação dos animais resgatados, sobre o impacto na comunidade local. E notava, com crescente espanto, o respeito sincero nos olhos daqueles poderosos quando ele compartilhava seu conhecimento sobre a terra e os animais, um conhecimento que nenhum MBA ou fortuna poderia comprar. Helena circulava pelo evento com a graça natural de quem nasceu para aquele mundo, mas sempre retornava ao seu lado nos momentos cruciais, apresentando-o não como um funcionário ou parceiro de negócios, mas como seu igual, seu companheiro em todos os sentidos. A mensagem era clara para todos. O Santuário Esperança não era apenas mais um projeto de responsabilidade social corporativa, era o resultado de uma parceria genuína, pessoal e profissional. Quando todos estavam acomodados para o jantar, preparado magistralmente pelo chefe Gabriel Mendonça, utilizando ingredientes locais, Helena levantou-se para o discurso oficial. A conversa animada silenciou imediatamente. Todas as atenções voltadas para a mulher que muitos consideravam uma visionária nos negócios. Boa noite a todos, começou ela, sua voz clara e confiante preenchendo o espaço. É com imensa alegria que Antônio e eu recebemos vocês na Fazenda Esperança. O simples fato de ela começar com Antônio e eu, e não com menções à sua empresa ou ao projeto corporativo, não passou despercebido. Era uma declaração sutil, mas inequívoca. Há um ano, se alguém me dissesse que estaria aqui, neste lugar com estas pessoas, realizando este trabalho, eu teria questionado sua sanidade. Uma onda de risadas suaves percorreu a audiência. Mas a vida tem uma maneira interessante de nos guiar exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando pensamos estar perdidos. Seu olhar encontrou o de Antônio na multidão, uma conexão silenciosa, mas profunda. O Santuário Esperança nasceu de um encontro improvável. Um acidente que hoje sei foi o mais feliz dos acidentes. Quando minha moto derrapou naquela estrada de terra, eu estava literalmente perdida, não apenas geograficamente, mas em muitos outros sentidos. A confissão pessoal de Helena, algo raro para alguém geralmente tão reservada sobre sua vida privada, captou a atenção completa dos presentes. Muitos dos convidados só conheciam sua persona pública, a executiva brilhante, a herdeira, que multiplicara a fortuna familiar, a mulher de negócios impiedosa nas negociações. Ver este outro lado era uma revelação. Encontrei nesta fazenda não apenas abrigo para uma noite, mas uma lição sobre o que realmente importa. Vi um homem prestes a perder tudo o que amava, mas que ainda assim ofereceu seu último bem de valor, aquele magnífico alazão que vocês conheceram hoje, para ajudar uma estranha. Antônio sentiu o calor subir ao rosto, desacostumado a ser o centro das atenções. Alguns olhares se voltaram para ele, não mais com a curiosidade inicial sobre o caipira que conquistou a bilionária, mas com genuíno respeito. O que começou como um projeto de negócios transformou-se em uma missão. Não salvamos apenas cavalos aqui. Salvamos uma forma de conexão com a terra, com os animais e entre nós, humanos, que está se tornando cada vez mais rara em nosso mundo acelerado. Helena fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência, atenta antes de continuar. Nas próximas semanas,
estarei dividindo meu tempo entre aqui e Londres, onde expandiremos o modelo do Santuário Esperança internacionalmente. É com imensa alegria que anuncio esta noite que não será apenas um projeto local, mas o primeiro passo de uma rede global de santuários, conectando comunidades rurais, animais resgatados e investidores conscientes em uma nova forma de conservação sustentável. Aplausos entusiasmados interromperam seu discurso. A expansão internacional era uma novidade até mesmo para alguns dos membros do conselho presentes. Helena esperou que o burburinho diminuísse antes de fazer. O anúncio que Antônio sabia era o verdadeiro propósito da noite. E para liderar este esforço global, não poderia escolher pessoa mais capacitada que Antônio Mendes. Ela estendeu a mão em sua direção, convidando-o a juntar-se a ela, não mais como gerente do santuário, mas como diretor internacional de operações da recém-criada Fundação Esperança. Um choque percorreu Antônio. Esta parte não estava nos planos, ou pelo menos não nos planos que ela havia compartilhado. Com ele, diretor internacional? Fundação? Os termos pareciam surreais aplicados a ele. Um simples fazendeiro que, até um ano atrás, mal conseguia manter a propriedade da família. Com pernas ligeiramente trêmulas, levantou-se e caminhou até Helena, consciente dos olhares avaliadores que o seguiam. Ao chegar ao seu lado, ela pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dele em um gesto que eliminava qualquer dúvida sobre a natureza de sua relação. Antônio representa o que há de melhor na alma rural brasileira, continuou ela, seu olhar agora fixo nele em vez da audiência. Integridade, resiliência, conhecimento profundo da terra e dos animais e uma capacidade infinita de adaptação. Juntos, construiremos pontes entre o campo e a cidade, entre tradição e inovação, entre preservação e progresso. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Antônio, ainda processando o anúncio surpreendente, percebeu algo extraordinário. Aquelas pessoas, poderosas, influentes, ricas, aplaudiam de pé. Aplaudiam não apenas o projeto ou Helena, mas ele também. Aplaudiam a improvável união, que havia criado algo verdadeiramente transformador. Você poderia ter me avisado, murmurou ele quando o barulho diminuiu o suficiente para que pudessem conversar sem serem ouvidos. Helena sorriu, aquele sorriso que combinava travessura e determinação. E perder a expressão no seu rosto? Jamais. Diretor internacional. Repetiu, testando as palavras estranhas. Isso significa que você virá comigo para Londres, completou ela. Não como visitante, mas como parceiro integral no projeto. A fazenda ficará sob os cuidados de Miguel como gerente. Local, ele está mais que pronto. Precisamos de você lá, Antônio. Eu preciso de você lá. A ideia era simultaneamente aterrorizante e eletrizante. Deixar a fazenda, mesmo que temporariamente, conhecer outro país, outra cultura, representar o projeto internacionalmente, tantas primeiras vezes condensadas em uma única decisão. Tenho medo, admitiu com a honestidade que sempre caracterizou sua relação. Medo de não estar à altura, de decepcionar você, de descobrir que há um mundo inteiro além desta fazenda, completou ela suavemente. Um mundo que pode te acolher tão completamente quanto esta terra sempre fez. Como sempre, Helena enxergava o cerne da questão. O medo real não era de falhar, mas de suceder, de descobrir que sua identidade, tão profundamente enraizada naquela terra, poderia florescer em outros solos, sob outros céus. Não estará abandonando suas raízes, assegurou ela, como se lesse seus pensamentos. Estará expandindo seus horizontes, e voltaremos, sempre voltaremos. A promessa em sua voz era inconfundível. Não era apenas sobre o projeto ou o trabalho, era sobre eles, sobre o futuro que construíam juntos, sobre a vida que haviam inadvertidamente começado a planejar. Então, Sr. Mendes, provocou ela com um sorriso, enquanto os garçons começavam a servir o jantar elaborado. Aceita o cargo? A resposta veio não em palavras, mas em um beijo, breve e respeitoso, considerando o ambiente formal,
mas inequívoco em seu significado. Os aplausos espontâneos que se seguiram trouxeram um rubor ao rosto de ambos, mas também a confirmação de que sua história em comum tocava algo universal no coração de todos. O jantar transcorreu em uma atmosfera de celebração e otimismo. O chefe Gabriel Mendonça superou todas as expectativas, criando pratos que combinavam técnicas sofisticadas com ingredientes locais humildes, outra metáfora não intencional para a própria essência do Santuário Esperança. Enquanto conversas animadas fluíam ao redor das mesas, Antônio não pôde deixar de refletir sobre a extraordinária jornada que o trouxera até ali. 1 ano atrás, estava sentado sozinho à mesa da cozinha, contemplando a pilha de cartas de cobrança e a possibilidade devastadora de vender trovão. Agora, estava cercado por algumas das pessoas mais influentes do país, prestes a embarcar em uma aventura internacional ao lado da mulher mais extraordinária que já conhecera. A noite avançava quando Ricardo Lima, um dos mais respeitados ambientalistas do país e membro recém-nomeado do Conselho da Fundação Esperança, propôs: "Já um brinde a Helena e Antônio", disse, erguendo sua taça, "por nos lembrarem que as maiores transformações começam não com grandes planos corporativos, mas com encontros genuínos entre pessoas que se permitem ver além das aparências." As taças tilintaram, refletindo a luz suave das lanternas. No momento de silêncio que se seguiu ao brinde, o som distante de um relincho chegou até eles. Trovão, como se também quisesse participar da celebração. "Acho que ele aprova", comentou Helena, seus olhos brilhando com a emoção contida. "Sempre foi um cavalo sábio", respondeu Antônio, sentindo uma onda de gratidão por tudo e todos que o conduziram até aquele momento. Horas mais tarde, quando o último convidado partiu e o silêncio voltou a reinar na fazenda, Helena e Antônio caminharam de mãos dadas até o estábulo principal. No grande quadro iluminado na entrada, fotos de todos os cavalos resgatados até o momento, 27 no total, contavam histórias silenciosas de sofrimento transformado em esperança. "Foi um sucesso absoluto", comentou Helena, recostando-se no ombro de Antônio enquanto contemplavam as imagens. "As doações superaram nossas expectativas mais otimistas. A fundação está oficialmente lançada." "Graças a você", respondeu ele, envolvendo-a com o braço. "Sua visão, seus contatos, sua determinação." "Nossa visão", corrigiu ela, firmemente. "Não teria significado sem seu conhecimento, sua conexão com esta terra, sua autenticidade que conquistou até os mais céticos." Antônio sorriu, ainda maravilhado com a capacidade dela de enxergar nele qualidades que ele próprio demorou tanto para reconhecer. "Somos uma boa equipe, não somos?" "A melhor", confirmou Helena, virando-se para encará-lo. A luz suave do luar que entrava pelas janelas do estábulo, seu rosto tinha uma qualidade quase etérea. "E tenho mais uma surpresa para você." Antônio ergueu as sobrancelhas intrigado. "Mais surpresas? Não tenho certeza se meu coração aguenta." Com um sorriso misterioso, Helena conduziu-o para uma área mais afastada do estábulo, onde uma porta levava a um espaço que havia sido recentemente renovado. "Feche os olhos", pediu. Obedecendo, Antônio sentiu-se guiado para dentro do cômodo. O cheiro de madeira nova e tinta fresca mesclava-se com algo familiar que não conseguia identificar imediatamente. "Pode abrir agora", disse ela suavemente. O que viu deixou-o sem palavras. O antigo escritório do estábulo havia sido completamente transformado em um espaço que era simultaneamente um museu e um memorial. Nas paredes, cuidadosamente emolduradas, estavam as fotografias em preto e branco da família Mendes, que antes decoravam a casa principal. Seu avô com o primeiro trator, seu pai diante da colheita abundante, sua mãe de avental cercada por trabalhadores. No centro, em destaque especial, a fotografia que tanto significava para ele. Antônio, aos 12 anos, montado em seu primeiro cavalo, com seu pai ao lado, orgulhoso. Abaixo da foto, uma placa de latão polido exibia os dizeres: "Em memória de José Mendes, cujos valores de respeito à terra e aos animais inspiraram o Santuário Esperança."
Helena. A emoção embargou sua voz, impedindo-o de continuar. Este é o Centro José Mendes de Memória Rural, explicou ela, sua própria voz suave com emoção contida. Será parte do circuito educativo do santuário, as histórias da sua família, dos agricultores desta região, das tradições que não podemos perder, tudo preservado para as futuras gerações. Antônio percorreu lentamente o espaço, notando os detalhes meticulosos, ferramentas antigas restauradas e identificadas, documentos históricos da região protegidos em vitrines, uma linha do tempo mostrando a evolução da Fazenda Esperança, desde sua fundação até sua transformação em santuário. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou maravilhado com a precisão histórica e o cuidado evidente em cada detalhe. Tive ajuda, admitiu Helena. Sua irmã Marta contribuiu com muitas informações e fotografias. Os moradores mais antigos da região compartilharam histórias. O historiador da Universidade Estadual supervisionou a montagem da exposição. É perfeito, conseguiu dizer. Finalmente, a emoção ainda tornando difícil falar. Meu pai, ele ficaria tão orgulhoso. Ele estaria orgulhoso de você, Antônio, respondeu Helena, aproximando-se para tomar suas mãos nas dela, por manter sua integridade mesmo nos momentos mais difíceis, por não desistir da terra, por transformar a esperança em algo ainda maior do que ele poderia imaginar. Naquele momento, cercado pelas memórias de seu passado e ao lado da mulher que representava seu futuro, Antônio sentiu um círculo se fechando. O legado de sua família não terminaria com ele, como havia temido durante aqueles dias desesperados antes da chegada de Helena. Pelo contrário, ganharia novas dimensões, alcançaria pessoas que ele jamais imaginaria. Eu te amo, disse simplesmente, palavras que haviam se tornado frequentes entre eles nos últimos meses, mas que naquele momento carregavam um peso especial, o reconhecimento de que o que sentiam um pelo outro transcendia o romance comum. Era uma parceria em todos os sentidos possíveis, uma união de propósitos, valores e visões que juntos criavam algo maior que a soma de suas partes. Eu também te amo, respondeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Obrigada por me ensinar que sucesso sem propósito é vazio, que poder sem conexão é inútil, que toda a riqueza do mundo não vale nada comparada à riqueza de fazer a diferença. Sob o olhar silencioso dos ancestrais de Antônio, cujas fotografias testemunhavam aquele momento de união entre passado e futuro, selaram com um beijo a promessa de um caminho compartilhado. Um caminho que levaria do sertão brasileiro aos salões internacionais de conservação, das raízes profundas às asas recém-descobertas. Lá fora, sob o céu estrelado que havia guiado gerações de Mendes àquela terra, os cavalos resgatados descansavam pacificamente em seus estábulos, renovados. Trovão, o catalisador involuntário de toda aquela história, pastava tranquilamente sob o luar, livre como sempre deveria ter sido. E a Fazenda Esperança, revitalizada e reimaginada, pulsava com a promessa de um futuro onde tradição e inovação, simplicidade e sofisticação, raízes e asas, poderiam coexistir em harmonia perfeita. A história do fazendeiro e da bilionária, que começara como um encontro casual em uma estrada empoeirada, transformara-se em uma narrativa de redenção, propósito e amor que inspiraria gerações. Um lembrete de que, às vezes, é precisamente quando acreditamos ter perdido tudo que o destino nos apresenta a oportunidade de ganhar algo ainda maior. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio e Helena tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma coleção especial com histórias igualmente cativantes sobre encontros que transformam vidas. Você pode encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa sobre esperança e recomeços ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador das conexões humanas. E você, já viveu algum encontro que mudou completamente o rumo da sua vida? Compartilhe conosco nos comentários.
Sua história pode ser a inspiração